Fala galera, e aí, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja assistindo a esse vídeo. Vamos dar continuidade aí à leitura desse livro maravilhoso da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. E hoje é a leitura do capítulo 2, o movimento escravista e a origem dos direitos das mulheres. Então, já peço para você deixar o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo o link em caso você queira adquirir este livro, tá bom? E me segue lá no Instagram, @suelen_dantas com 2 T's. Vocês são muito bem-vindos. Bom, vamos lá. Capítulo 2, o movimento escravista e a origem dos direitos das mulheres. Quando a verdadeira história da causa anti-escravista for escrita, as mulheres ocuparão um vasto espaço em suas páginas, porque a causa das pessoas escravas tem sido particularmente uma causa das mulheres. Essas são as palavras de um ex-escravo, um homem que se tornou um aliado tão forte do movimento de mulheres do século XIX que foi acusado de ser o homem dos direitos das mulheres. Frederick Douglass, o mais importante abolicionista negro dos Estados Unidos, foi também o homem de maior destaque na causa da emancipação feminina em sua época. Por apoiar integralmente o controverso movimento das mulheres, com frequência era ridicularizado em público. A maioria dos homens de então, ao ter a virilidade contestada, teria automaticamente se levantado em defesa de sua masculinidade, mas Douglass assumiu uma postura antissexista admirável, declarando não se sentir diminuído pelo rótulo de o homem dos direitos das mulheres. Mas Douglass assumiu uma postura antissexista admirável, declarando não se sentir diminuído pelo rótulo de o homem dos direitos das mulheres. Fico feliz em dizer que nunca tive vergonha de ser chamado dessa maneira. Sua atitude em relação aos detratores pode ter sido inspirada no conhecimento de que um dos métodos de afastar as mulheres brancas da luta anti-escravista era chamá-las de amantes de pretos. E ele sabia que as mulheres eram indispensáveis ao movimento abolicionista, tanto em termos numéricos, quanto por sua competência na defesa da causa das pessoas escravas. Por que tantas mulheres se juntaram ao movimento anti-escravista? Havia algo especial no abolicionismo que atraía as mulheres brancas do século XIX de um modo que nenhum outro movimento reformista havia conseguido? Se essas perguntas tivessem sido feitas a uma abolicionista proeminente como Harriet Beecher Stowe, ela poderia ter argumentado que os instintos maternais forneciam uma base natural para a afinidade das mulheres como o anti-escravismo. Ao menos é o que parece estar subentendido em seu romance A Cabana do Pai Tomás, cujo apelo abolicionista foi ouvido por um grande número de mulheres. Quando Stowe publicou A Cabana do Pai Tomás, o culto do século XIX à maternidade estava no auge. A mulher perfeita era retratada na imprensa, na nova literatura popular e até nos tribunais como a mãe perfeita. Seu lugar era em casa, nunca é claro, na esfera política. No romance em questão, escravas e escravos são representados em geral como crianças doces, carinhosas, indefesas, ainda que às vezes insolentes. O coração gentil e caseiro do pai Tomás era, segundo escreveu Stowe, característica inerente à sua raça. O livro é impregnado de pressupostos sobre a inferioridade tanto da população negra quanto das mulheres. A maioria dos negros é dócil e servil, as mulheres, mães e quase nada além. Pode parecer irônico, mas a obra mais popular da literatura anti-escravista daquela época perpetuava as ideias racistas que justificavam a escravidão e as noções sexistas que fundamentavam a exclusão das mulheres da arena política na qual se tratava a batalha contra a escravidão. A óbvia contradição entre o conteúdo reacionário e o apelo progressista de A Cabana do Pai Tomás
não era tanto um defeito da perspectiva individual da autora, mas sim um reflexo da natureza contraditória da condição das mulheres do século XIX. Durante as primeiras décadas daquele século, a Revolução Industrial fez com que a sociedade estadunidense passasse por uma profunda metamorfose. Nesse processo, as circunstâncias da vida das mulheres brancas mudaram radicalmente. Por volta dos anos 1830, o sistema fabril absorveu muitas das atividades econômicas tradicionais das mulheres. Claro, elas foram libertadas de algumas de suas velhas tarefas opressivas. Ao mesmo tempo, porém, a incipiente industrialização da economia minou o prestígio que as mulheres tinham no lar. Um prestígio baseado no caráter produtivo e absolutamente essencial de seu trabalho doméstico até então. Por causa disso, a condição social da mulher começou a se deteriorar. Uma consequência ideológica do capitalismo industrial foi o desenvolvimento de uma ideia mais rigorosa de inferioridade feminina. De fato, parecia que quanto mais as tarefas domésticas das mulheres eram reduzidas devido ao impacto da industrialização, mais intransigente se tornava a afirmação de que o lugar da mulher é em casa. Na verdade, o lugar da mulher sempre tinha sido em casa, mas durante a era pré-industrial, a própria economia centrava-se na casa e nas terras cultiváveis ao seu redor. Enquanto os homens lavravam o solo, frequentemente com a ajuda da esposa, as mulheres eram manufatoras, fazendo tecidos, roupas, velas, sabão e praticamente tudo o que era necessário para a família. O lugar das mulheres era mesmo em casa, mas não apenas porque elas pariam e criavam as crianças ou porque atendiam às necessidades do marido. Elas eram trabalhadoras produtivas no contexto da economia doméstica, e seu trabalho não era menos respeitado do que o de seus companheiros. Quando a produção manufatureira se transferiu da casa para a fábrica, a ideologia da feminilidade começou a forjar a esposa e a mãe como modelos ideais. No papel de trabalhadoras, ao menos, as mulheres gozavam de igualdade econômica, mas como esposas eram destinadas a se tornar apêndices de seus companheiros, serviçais de seus maridos. No papel de mães, eram definidas como instrumentos passivos para a reposição da vida humana. A situação da dona de casa branca era cheia de contradições. Era inevitável que houvesse resistência. A turbulenta década de 1830 foi de imensa resistência. A rebelião de Nat Turner, no início do decênio, anunciava de modo inequívoco que a população negra estava profundamente insatisfeita com seu destino de escravidão e, mais do que nunca, determinada a resistir. Em 1831, ano da rebelião de Nat Turner, nasceu o movimento abolicionista organizado. O início da década também foi de greves e paralisações nas fábricas têxteis do nordeste do país, operadas em grande parte por mulheres jovens e crianças. Na mesma época, mulheres brancas de origem mais abastada começavam a lutar pelo direito à educação e por uma carreira fora de casa. As mulheres brancas do norte, tanto as donas de casa de classe média quanto as jovens operárias, frequentemente evocavam a metáfora da escravidão quando tentavam expressar suas respectivas opressões. Aquelas de melhor situação econômica começaram a denunciar o caráter insatisfatório de sua vida doméstica, definindo o casamento como uma forma de escravidão. Para as trabalhadoras, a opressão econômica sofrida no emprego tinha uma forte semelhança com a escravidão. Em 1836, quando as operárias de Lowell, Massachusetts, entraram em greve, marcharam pela cidade cantando: "Ó, eu não posso ser uma escrava, eu não serei uma escrava. Ó, eu amo demais a liberdade, eu não serei uma escrava." Entre as mulheres trabalhadoras e aquelas que vinham de prósperas famílias de classe média, as primeiras certamente tinham motivos mais legítimos para se comparar às escravas. Embora fossem nominalmente livres, elas eram tão exploradas em suas condições de trabalho e em seus baixos salários
que a associação com a escravidão era automática. Ainda assim, eram as mulheres com recursos financeiros que evocavam essa analogia de modo mais literal em seus esforços para expressar a natureza opressiva do casamento. Na metade inicial do século XIX, a ideia de que a milenária instituição do casamento pudesse ser opressiva era, de certa forma, recente. As primeiras feministas podem ter descrito o matrimônio como uma escravidão semelhante à sofrida pela população negra, principalmente devido ao poder impactante dessa comparação. Temendo que, de outra maneira, a seriedade de seus protestos se perdesse. Entretanto, elas aparentemente ignoravam que a identificação entre as duas instituições dava a entender que, na verdade, a escravidão não era muito pior do que o casamento. Mesmo assim, a implicação mais importante dessa comparação era de que as mulheres brancas, de classe média, sentiam certa afinidade com as mulheres e os homens negros, para quem a escravidão significava chicotes e correntes. Ao longo da década de 1830, as mulheres brancas, tanto as donas de casa como as trabalhadoras, foram ativamente atraídas para o movimento abolicionista, enquanto as operárias contribuíam com parte de seus minguados salários e organizavam bazares para arrecadar mais fundos. As de classe média se tornavam ativistas e organizadoras da campanha anti-escravista. Em 1833, quando a Sociedade Anti-Escravista Feminina da Filadélfia foi criada na esteira da Convenção de Fundação da Sociedade Anti-Escravista estadunidense, o número de mulheres brancas simpatizantes à causa da população negra era suficiente para estabelecer o vínculo entre os dois grupos oprimidos. Em um fato de ampla repercussão naquele ano, uma jovem branca se tornou um exemplo dramático da coragem e da militância anti-escravista feminina. Prudence Crandall foi uma professora que desafiou a população branca de Canterbury, Connecticut, ao aceitar uma menina negra em sua escola. Sua postura íntegra e inflexível durante toda a polêmica simbolizou a possibilidade de firmar uma poderosa aliança entre a já estabelecida luta pela libertação negra e a embrionária batalha pelos direitos das mulheres. O país das alunas brancas da Escola de Prudence Crandall foram unânimes ao expressar a sua oposição à presença da estudante negra, organizando um boicote amplamente divulgado. Mas a professora de Connecticut se recusou a ceder a tais demandas racistas. Seguindo o conselho da senhora Charles Harris, uma mulher negra que ela havia empregado na escola, Crandall decidiu matricular mais meninas negras e, se necessário, abrir uma escola exclusiva para a comunidade negra. A abolicionista experiente, a senhora Harris, apresentou Crandall a William Lloyd Garrison, que publicou anúncios sobre a escola no Liberator, seu jornal anti-escravista. Os moradores de Canterbury reagiram com a aprovação de uma resolução contrária aos planos de Crandall, decisão que declarava que o governo dos Estados Unidos, a nação e todas as instituições de direito pertencem aos homens brancos que agora tomam posse deles. Não há dúvidas de que eles se referiam literalmente aos homens brancos, já que Prudence Crandall não violara apenas o Código de Segregação Racial, mas também desafiara as regras tradicionais de conduta de uma mulher branca. Apesar de todas as ameaças, Prudence Crandall abriu a escola. Com coragem, as estudantes se colocaram a seu lado. E então aconteceu um dos mais heróicos e também vergonhosos episódios da história dos Estados Unidos. Os lojistas se recusaram a vender materiais para a senhora Crandall. O médico local não quis atender as alunas doentes. O farmacêutico se recusou a fornecer remédios. No auge desse ato de desumanidade, arruaceiros quebraram as janelas da escola, jogaram estrume no poço e atearam fogo em vários pontos do prédio. Que ódio! De onde essa jovem quacre
tirou sua força extraordinária e sua impressionante capacidade de perseverar diante dessa situação perigosa de cerco diário, provavelmente de seus laços com as pessoas negras, cuja causa ela defendia com tanto ardor. A escola continuou a funcionar, até que as autoridades de Connecticut determinaram a prisão de Prudence Crandall. Quando foi encarcerada, já havia marcado sua época de tal forma que, mesmo em sua aparente derrota, ela emergia como símbolo de vitória. Os incidentes de 1833 em Canterbury interromperam no início de uma nova era. Irromperam no início de uma nova era, assim como a rebelião de Nat Turner, o surgimento do jornal Liberator de Garrison e a fundação da primeira organização anti-escravista nacional. Tais eventos anunciaram o início de uma época de violentas lutas sociais. A defesa inabalável de Prudence Crandall do direito de pessoas negras à educação foi um exemplo dramático e mais poderoso do que se poderia imaginar para as mulheres brancas que sofriam as dores do parto da conscientização política. De forma lúcida e eloquente, as ações de Crandall falavam sobre as vastas possibilidades de libertação caso as mulheres brancas em massa dessem as mãos às suas irmãs negras. Que os opressores do Sul estremeçam, que seus apologistas do Norte estremeçam, que estremeçam todos os inimigos das pessoas negras perseguidas. Não me cabe usar moderação em uma causa como essa. Estou decidido, não vou tergiversar, não vou me desculpar, não vou recuar 1 milímetro e serei ouvido. Essa foi a firme declaração pessoal de William Lloyd Garrison ao público leitor da primeira edição do Liberator. Em 1833, 2 anos depois, esse jornal abolicionista pioneiro havia conquistado uma significativa audiência, formada por um grande número de assinantes entre a população negra e uma quantidade crescente entre a população branca. Prudence Crandall e pessoas como ela eram defensoras leais da publicação. Mas as trabalhadoras brancas também concordavam prontamente com a postura de militância anti-escravista de Garrison. De fato, assim que o movimento anti-escravista foi organizado, as operárias ofereceram um apoio decisivo à causa abolicionista. No entanto, as figuras femininas brancas mais visíveis na campanha anti-escravista eram mulheres que não precisavam exercer trabalho remunerado. Eram esposas de médicos, advogados, juízes, comerciantes, donos de fábrica. Em outras palavras, mulheres da classe média e da burguesia emergente. Em 1833, muitas dessas mulheres de classe média começavam a perceber que algo estava errado em sua vida, como dona de casas. Estava errado em sua vida, ponto. Como donas de casas na nova era do capitalismo industrial, elas perderam sua importância econômica no lar e sua condição social enquanto mulheres sofreu uma deterioração semelhante. Nesse processo, entretanto, elas passaram a ter tempo livre, o que permitiu que se tornassem reformistas sociais, organizadoras ativas da campanha abolicionista. O abolicionismo, por sua vez, conferia a elas a oportunidade de iniciar um protesto implícito contra o caráter opressivo de seu papel no lar. Apenas 4 mulheres foram convidadas a participar da Convenção de Fundação da Sociedade Anti-Escravista Estadunidense em 1833. Os homens que organizaram o encontro na Filadélfia estipularam, além do mais, que elas seriam ouvintes e espectadoras, em vez de participantes plenas. Isso não dissuadiu Lucretia Mott, uma das 4 mulheres, da audácia de se dirigir aos homens presentes na convenção em pelo menos 2 ocasiões. Na sessão de abertura, confiante, ela se levantou de sua cadeira de ouvinte e espectadora na galeria e apresentou seus argumentos contra a proposta de adiar a Assembleia devido à ausência de um ilustre cidadão da Filadélfia. Princípios justos são mais fortes do que nomes. Se nossos princípios são justos, por que deveríamos nos acovardar?
por que deveríamos esperar por aqueles que nunca tiveram a coragem de garantir os direitos inalienáveis das pessoas escravas? Experiente, pastora Quakre, Lucrécia Mott, sem dúvida, surpreendeu o auditório exclusivamente masculino, já que naquela época as mulheres nunca opinavam abertamente em assembleias públicas. Embora os participantes do encontro tenham aplaudido sua fala e dado prosseguimento aos trabalhos conforme sua sugestão, no fim da reunião nem ela, nem as outras mulheres foram convidadas a assinar a declaração de sentimentos e objetivos. Seja porque a assinatura de mulheres fosse expressamente reprovada, seja porque não ocorreu aos líderes que elas deveriam ser chamadas a assinar o documento. Isso demonstra a visão extremamente limitada daqueles homens. Suas atitudes sexistas os impediram de compreender o imenso potencial do envolvimento das mulheres no movimento anti-escravista. Lucrécia Mott, que não tinha uma visão limitada, organizou o encontro de fundação da Sociedade Anti-Escravista Feminina da Filadélfia logo depois da convenção masculina. Estava destinada a se tornar uma figura pública central do movimento anti-escravista, uma mulher que seria amplamente admirada por sua grande coragem e por sua firmeza ao enfrentar violentas gangues racistas. Em 1838, essa mulher de aparência frágil, usando um vestido sóbrio, bem engomado, típico das craques, enfrentou calmamente uma gangue pró-escravidão, que incendiou o Pennsylvania Hall com a conivência do prefeito da Filadélfia. O comprometimento de Mott com a causa abolicionista envolvia outros riscos, já que sua casa era um movimentado ponto de parada de underground Railroad, onde fugitivos célebres como Henry Box Brown se hospedavam durante sua jornada rumo ao norte. Em uma ocasião, a própria Lucrécia Mott ajudou uma escrava a escapar em uma carruagem sob escolta armada. Assim como Lucrécia Mott, muitas outras brancas sem qualquer experiência política anterior se juntaram ao movimento abolicionista, onde receberam literalmente seu batismo de fogo. Uma gangue pró-escravidão invadiu um encontro presidido por Maria Wellston Chapman e arrastou um dos oradores, William Lloyd Garrison, pelas ruas de Boston. Weston, uma das líderes da Sociedade Anti-Escravista Feminina de Boston, percebeu que a gangue de brancos pretendia isolar e talvez atacar violentamente as mulheres negras presentes. Por isso, insistiu para que cada mulher branca deixasse o prédio ao lado de uma mulher negra. A Sociedade Anti-Escravista Feminina de Boston era um dos vários grupos de mulheres que surgiram na Nova Inglaterra, logo após a fundação da sociedade na Filadélfia por Mott. Se pudesse ser determinada a quantidade de mulheres que foram subsequentemente agredidas por gangues racistas ou que tiveram a vida colocada em risco de outras formas, sem dúvida, os números seriam espantosamente altos. Trabalhando no movimento abolicionista, as mulheres brancas tomaram conhecimento da natureza da opressão humana e, nesse processo, também aprenderam importantes lições sobre sua própria sujeição. Ao afirmar seu direito de se opor à escravidão, elas protestavam, algumas vezes abertamente, outras de modo implícito, contra sua própria exclusão da arena política. Se ainda não sabiam como apresentar suas reivindicações coletivamente, ao menos podiam defender a causa de um povo que também era oprimido. O movimento anti-escravista oferecia às mulheres de classe média uma oportunidade de provar seu valor de acordo com parâmetros que não estavam ligados a seus papéis como esposas e mães. Nesse sentido, a campanha abolicionista era um espaço em que elas poderiam ser valorizadas por seu trabalho concreto. De fato, seu envolvimento político na luta contra a escravidão talvez tenha sido tão intenso, apaixonado e total porque podiam vivenciar uma estimulante alternativa à sua vida doméstica e estavam resistindo a uma opressão que se assemelhava àquela que elas mesmas viviam.
Além disso, no interior do movimento anti-escravista, aprenderam a desafiar a supremacia masculina. Ali, descobriram que o sexismo que parecia inabalável no casamento poderia ser questionado e combatido na arena da luta política. Sim, as mulheres brancas podiam ser instadas a defender intensamente seus direitos enquanto mulheres a fim de lutar pela emancipação do povo negro. Como revela o excelente estudo de Eleanor Flexner sobre o movimento de mulheres, as abolicionistas acumularam experiências políticas de valor incalculável, sem as quais não teriam conseguido organizar de modo efetivo a campanha por seus direitos mais de uma década depois. As mulheres desenvolveram habilidades de captação de recursos e aprenderam a distribuir publicações e a organizar encontros. Algumas delas se tornaram poderosas oradoras. Mais importante de tudo, elas se tornaram eficientes no uso da petição, que se revelaria uma arma tática central na campanha pelos direitos das mulheres. Ao organizar petições contra a escravidão, foram compelidas a defender ao mesmo tempo o próprio direito de se envolver em ações políticas, de que outra forma convenceriam o governo a aceitar as assinaturas de mulheres sem direito ao voto, a não ser questionando com contundência a validade de seu tradicional exílio da atividade política. E como Flexner insiste, era necessário, para a típica dona de casa, mãe ou filha, ultrapassar os limites do decoro, ignorar as caras feias ou a zombaria, ou as ordens explícitas dos homens da família, e pegar sua primeira petição, descer uma rua desconhecida, bater nas portas e pedir assinaturas para uma causa impopular. Ela não só estava saindo de casa sem a companhia do marido ou do irmão, como em geral enfrentava hostilidade, se não verdadeiros abusos, por seu comportamento pouco feminino. De todas as abolicionistas pioneiras, as irmãs Sarah e Angelina Greenback, da Carolina do Sul, foram as que estabeleceram de modo mais consistente a relação entre escravidão e opressão das mulheres. Desde o início de suas tumultuadas carreiras como oradoras, elas se viram obrigadas a defender o direito de, na condição de mulheres, lutar publicamente pela abolição e, por consequência, a defender o direito de todas as mulheres de registrar em público sua oposição à escravidão. Nascidas em uma família proprietária de escravos da Carolina do Sul, as irmãs Greenback desenvolveram uma intensa aversão à instituição peculiar e, quando adultas, decidiram se mudar para o norte, unindo-se à luta abolicionista em 1836. Começaram a fazer discursos públicos na Nova Inglaterra sobre a sua própria vida e seu contato diário com a perversidade da escravidão. Ainda que as reuniões fossem promovidas pelas sociedades anti-escravistas femininas, um número cada vez maior de homens passou a tomar parte. Os homens, ouvindo sobre a eloquência e o poder das irmãs, logo começaram a ocupar timidamente os assentos no fundo da plateia. Essas assembleias representavam algo inédito, já que nunca antes mulheres haviam se dirigido a audiências mistas de modo tão regular e sem enfrentar gritos ofensivos ou escárnio por parte dos homens que consideravam a oratória uma atividade exclusivamente masculina. Embora os homens que acompanhavam esses encontros estivessem sem dúvida dispostos a aprender com as experiências das mulheres, as irmãs Greenback foram vítimas de ataques vingativos de outras forças masculinas. O mais violento deles partiu de grupos religiosos em 28 de julho de 1837. O Conselho de Pastores da Igreja Congregacional de Massachusetts divulgou uma carta pastoral punindo-as severamente por engajar-se em atividades que subvertiam a determinação divina do papel das mulheres. O poder da mulher é sua dependência. Ai, meu Deus. Que emana da consciência dessa fraqueza que Deus lhe deu para protegê-la. Está repreendido. De acordo com os pastores, as atividades das irmãs Greenback geravam perigos
que no momento colocam a figura feminina sob o risco de ofensas generalizadas e permanentes. Além disso, estimamos as orações sem ostentação da mulher na promoção da causa religiosa, mas quando ela ocupa o lugar e o tom de voz do homem, como reformista política, ela abre mão do poder que Deus lhe concedeu para sua proteção, e seu caráter se torna artificial. Se a videira, cuja força e beleza estão em se adaptar à treliça e esconder parcialmente seus cachos, pensasse em assumir a independência e a natureza dominadora do olmo, ela não apenas deixaria de dar frutos, mas cairia em vergonha e desonra, reduzindo-se ao pó. Que Deus é esse? Misericórdia. Redigida pela maior denominação protestante de Massachusetts, essa carta pastoral teve imensa repercussão. Se os pastores tivessem razão, Sarah e Angelina Greenback estavam cometendo o pior dos pecados, desafiavam a vontade de Deus. Os ecos dessa agressão só começaram a perder força quando as irmãs decidiram encerrar a carreira de oradoras. Nem Sarah, nem Angelina estavam inicialmente preocupadas, ao menos não de modo explícito, em questionar a situação de desigualdade social das mulheres. Sua prioridade era expor a essência inumana e imoral do sistema escravagista, bem como a responsabilidade específica das mulheres para sua manutenção. Mas quando os ataques sustentados pela supremacia masculina foram desencadeados contra elas, as irmãs perceberam que, a menos que se defendessem como mulheres e defendessem também os direitos das mulheres em geral, seriam excluídas em definitivo da campanha para libertar escravas e escravos. Entre as duas, Angelina Greenback era a oradora mais poderosa e passou a contestar os ataques às mulheres em seus discursos. Sarah, uma teórica talentosa, começou a escrever suas cartas sobre a igualdade dos sexos e a condição das mulheres. Concluídas em 1838, as cartas de Sarah Greenback trazem uma das primeiras análises abrangentes sobre a condição das mulheres escritas por uma mulher nos Estados Unidos. Ao colocar no papel suas ideias, 6 anos antes da publicação do conhecido Tratado de Margaret Fuller, Sarah contestou a compreensão geral de que a desigualdade entre os sexos era uma determinação de Deus. Homens e mulheres foram criados iguais. Ambos são seres humanos, morais e responsáveis. Ela contestava diretamente a acusação dos pastores de que as mulheres que almejavam liderar movimentos de reforma social eram artificiais, insistindo que tudo que é correto para o homem é correto para a mulher. Os textos e discursos dessas notáveis irmãs foram recebidos com entusiasmo por muitas mulheres que atuavam no movimento anti-escravista feminino, mas alguns dos abolicionistas mais importantes alegavam que a questão dos direitos das mulheres confundiria e alienaria quem se preocupava apenas em combater a escravidão. A reação de Angelina explicita sua compreensão e a de sua irmã a respeito dos fortes laços que atavam a luta pelos direitos das mulheres ao abolicionismo. Não podendo levar o abolicionismo adiante com todas as nossas forças enquanto não removermos o grande obstáculo do caminho, enfrentar esse problema pode parecer desviar-se do caminho, mas não é. Precisamos enfrentá-lo e precisamos enfrentá-lo agora, porque, queridos irmãos, vocês não percebem o plano secreto dos clérigos contra nós, mulheres como oradoras. Se abrirmos mão do direito de falar em público neste ano, teremos de abrir mão do direito de organizar petições no próximo ano e do direito de escrever no ano seguinte e assim por diante. E então, o que a mulher poderá fazer contra a escravidão quando ela mesma estiver subjugada ao homem e humilhada no silêncio? Uma década antes de as mulheres brancas organizarem sua posição massiva contra a ideologia da supremacia masculina, as irmãs Greenback encorajaram as mulheres a resistir
ao destino de passividade, à dependência que a sociedade lhes impunha, a fim de ocupar o lugar que lhes cabia na luta pela justiça e pelos direitos humanos. Em seu texto Apelo às Mulheres dos Estados Nominalmente Livres, de 1837, Angelina insiste veementemente sobre este ponto. Dizem que um dia Napoleão Bonaparte repreendeu uma dama francesa por se ocupar de política. Majestade, ela respondeu, em um país onde mulheres são mortas, é muito natural que mulheres desejem saber por que isso acontece. E, queridas irmãs, em um país onde as mulheres são humilhadas e agredidas e onde seus corpos expostos sangram sob o açoite, onde elas são vendidas em matadouros pelos comerciantes de negros, têm roubada a renda que lhes é devida, são separadas de seus maridos e arrancadas à força de sua virtude e de sua prole, com certeza em tal país é muito natural que as mulheres desejem saber por que isso acontece, especialmente quando essas atrocidades sanguinárias e de crueldade indescritível são praticadas violando os princípios de nossa Constituição. Portanto, não vamos e não podemos reconhecer que, por ser uma questão política, as mulheres devem cruzar os braços passivamente, fechar os olhos e tapar os ouvidos às coisas terríveis que são praticadas em nosso país. Negar nosso dever de agir é claramente negar nosso direito de agir. E se não temos direitos de agir, então nós podemos muito bem ser denominadas as escravas brancas do norte, uma vez que, como nossos irmãos cativos, deveremos nos calar e perder a esperança. Essa passagem também ilustra a insistência das irmãs Grinquet para que as mulheres brancas do norte e do sul reconhecessem os laços especiais que as uniam às mulheres negras vítimas das dores da escravidão. Repetindo, elas são mulheres de nosso país, elas são nossas irmãs e têm o direito de encontrar em nós, como mulheres, a compaixão por seus sofrimentos e os esforços e orações para a sua salvação. Para as irmãs Grinquet, segundo Eleanor Flexner, a questão da igualdade das mulheres não era um caso de justiça abstrata, e sim de possibilitar que as mulheres se unissem em uma missão urgente. Como a abolição da escravatura era a necessidade política mais premente da época, elas incitavam as mulheres a se juntar à luta a partir da premissa de que sua própria opressão era sustentada e perpetuada pela continuidade do sistema escravista. Por terem uma consciência tão profunda da indissociabilidade entre a luta pela libertação negra e a luta pela libertação feminina, as irmãs nunca caíram na armadilha ideológica de insistir que um combate era mais importante do que o outro. Elas reconheciam o caráter dialético da relação entre as duas causas. Mais do que quaisquer outras mulheres envolvidas na campanha contra a escravidão, as irmãs Grinquet instavam a constante inclusão do tema dos direitos das mulheres. Ao mesmo tempo, argumentavam que as mulheres nunca alcançariam sua liberdade independentemente do povo negro. Quero ser igualada ao negro, disse Angelina em uma reunião de mulheres patriotas que apoiavam a Guerra Civil em 1863. Enquanto ele não tiver seus direitos, nós não teremos os nossos. Prudence Crandall arriscou a vida defendendo o direito das crianças negras à educação, da mesma forma que sua postura continha a promessa de uma poderosa e frutífera aliança, unindo a população negra e as mulheres na concretização de um sonho comum de libertação. A análise apresentada por Sarah e Angelina Grinquet foi a expressão teórica mais emocionante e profunda dessa promessa de união. E é isso, galera. Esse foi o capítulo 2. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Próximo vídeo será o capítulo 3, onde ela vai falar de classe e raça no início da campanha pelos direitos das mulheres. Bom, curta o vídeo, compartilha, comenta, se inscreve no canal e obrigada pela sua presença até aqui. Até o próximo vídeo, um beijão e tchau, tchau.